Meus irmãos, eu convido a vocês a se colocar em pé, aqueles que podem, por gentileza. Vamos fazer leitura, irmãos. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 10. Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 10. Aleluias. O Espírito Santo de Deus tem nos levado, meus amados irmãos, a nós meditarmos na vida de uma mulher que carregou, irmãos, um jugo sobre a sua vida, 18 anos, aleluia, e nós vamos ver algumas coisas dentro desse texto sagrado, amém? Lucas, capítulo 13, versículo de número 10, a seguir, diz assim, irmãos, a palavra de Deus: e ensinava no sábado em uma das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde e serdes curados, e não no dia do sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, ao qual há 18 anos Satanás tinha presa. E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento mais uma vez nós levantamos a nossa voz em oração. Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra que foi lida nesta noite. Meu Deus, nós acender das luzes desta campanha, Pai. Senhor, eu quero Te agradecer pela oportunidade que o Senhor me tem concedido de mais uma vez, ó Pai, estar no santo altar para falar das grandezas, ó Pai amado, da Tua palavra. Rogo a Deus que o Senhor tome a minha vida nas Tuas mãos e usa, Pai, como um instrumento, como um vaso, Senhor. Oro, Pai, pedindo que o Senhor continue abençoando a vida, meu Pai, dos mantenedores da Tua obra, Senhor. Sim, ó Deus, abençoa, Pai, cada irmão, cada irmã que tem assim, ó Pai, contribuído, meu Deus, com a Tua obra, Senhor. Ah, meu Pai, realiza o milagre da multiplicação e alcança, assim, ó Pai, a Tua bênção, e que tudo nessa noite seja para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos, certo, da bênção, em nome de Jesus, amém? E amém. Os irmãos possam tomar assento, adorando a Deus com palmas que glorificam o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu quero nesta noite, como já pontuamos aqui, convidar os irmãos para nós analisarmos o texto que ora nós acabamos de ler. Eu gosto muito, irmãos, de ler o Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, porque, irmãos, esse Evangelho, ele teve, aleluia, um trabalho, irmãos, peculiar, porque o Evangelho de Lucas, ele é fruto de uma pesquisa, e tudo que você pesquisa, você, irmãos, acaba conseguindo detalhes, mais detalhes do que aquilo que não é feito uma pesquisa. Lucas, meus amados irmãos, impactado pelo poder de Deus, que ele viu manifesto na vida do apóstolo Paulo, certa noite, irmãos, na cidade, aleluia, de Troade. A Bíblia vai nos revelar no Ato dos Apóstolos que, aleluia, Paulo naquele dia, ele tem um culto, meus amados irmãos, que se prolonga, vai até perto da meia-noite, quando acontece um incidente, porque naquele local onde estavam, um jovem, irmãos, resolve ficar sentado na janela. E quando a gente lê Atos dos Apóstolos, lá vai dizer, irmãos, que aquele jovem, por nome de Eutico, ele acaba, irmãos, caindo da janela e morre com a queda. Lucas, aleluia, vendo, irmãos, o menino morto, o desespero da família, aleluia, ele agora, irmãos, fica sem reação nenhuma. Ele que por ofício é médico, é doutor, não pode fazer nada
nada por aquele menino, a não ser, meus amados irmãos, dar o atestado de óbito. É nesse contexto que o apóstolo Paulo então chega onde está o menino e pós, irmãos, orar pelo menino. A Bíblia diz que o menino é ressuscitado, e é exatamente naquele momento que Lucas, meus amados irmãos, então ele se encurva ao Senhor Jesus Cristo e reconhece que o Senhor tem todo o poder nas suas mãos. Tão impactado, irmãos, com o milagre da ressurreição de Eutico, ele, irmãos, quer agora que outras pessoas conheçam a Cristo. E ele tinha, irmãos, um amigo, aliás, grego, por nome de Teófilo, e ele quer evangelizar Teófilo, ele quer falar de Jesus para Teófilo, aleluia. Ele quer falar das grandezas do Senhor, e é nessa motivação que Lucas começa, irmãos, como um cientista que era, fazer uma pesquisa de tudo que Jesus havia feito, aleluia. Resultado disso é o livro, irmãos, que hoje leva o seu nome nas Escrituras Sagradas. Entre os relatos que ele, irmãos, aqui documentou, ele vai falar que Jesus, certo dia, ou melhor dizendo, no dia de sábado, meus amados irmãos, nós sabemos que os judeus até o dia de hoje, eles guardam, irmãos, o dia de sábado, eles guardam o sabá, aleluia. E Jesus muito contendeu com eles por causa disso. Afinal de contas, os dois motivos, irmãos, sociais levaram Jesus à crucificação. O primeiro foi porque ele se intitulava Filho de Deus, e isso para os judeus era uma blasfêmia. E o segundo porque ele, irmãos, comia, ele pregava, ele curava pessoas no sábado, e isso era uma quebra, irmãos, de um mandamento. Isso foi, irmãos, duas forças que motivou a perseguição ao Senhor Jesus Cristo, aleluia. E agora, nesse dia de sábado, Jesus está, irmãos, naquela sinagoga, e entre aquelas pessoas que estão ali, tem uma mulher, meus amados irmãos, encurvada, aleluia. 18 anos ela está naquela posição, 18 anos ela não consegue, irmãos, ficar com o corpo reto, aleluia. 18 anos, irmãos, com muita dificuldade, ela vai fazer as suas atividades cotidianas, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus naquele dia resolve mudar a situação daquela mulher, e Jesus então chama ela, e orando por ela, meus amados irmãos, ela fica curada naquele mesmo instante. Quando aquela mulher fica curada, ela fica, irmãos, com o corpo reto e começa a glorificar a Deus. O alvoroço, irmãos, aleluia, começa a acontecer dentro daquela sinagoga. Pessoas glorificam ao Senhor pelo milagre que acontece, mas de repente, meus amados irmãos, a euforia, aleluia, do momento é interrompida pelo príncipe da sinagoga, ou aleluia, pelo chefe da sinagoga. Se fosse uma igreja, poderia dizer pelo presbítero ou pelo pastor, aleluia, daquela igreja. É interrompido, irmãos, e o que ele vai falar não é glorificar o nome de Deus, não é, irmãos, glorificar o nome do Senhor, não é agradecer Jesus por aquilo que ele está fazendo. Ele olha para a multidão, e o texto revela, irmãos, com indignação, aleluia. E ele diz para as pessoas: olha, 6 dias vocês vão trabalhar, então se alguém quer milagre, venha, aleluia, durante os 6 dias, porque sábado não é dia de, aleluia, cura, não é dia de milagre. Quando, irmãos, ele fala isso, aleluia, aleluia, Jesus agora, irmãos, vai aparecer mais uma vez, tomando a palavra. Ele vai olhar para aquele homem e vai dizer: tu és um hipócrita, porque todo sábado tu vai lá na tua manjedoura, tu pega o teu boi, tu pega o teu jumento e tu leva ele para beber água. Se tu solta o boi e o jumento para beber água, por que eu não poderia soltar essa filha de Abraão, que tanto tempo o diabo tem aprisionado ela, Satanás tem aprisionado ela, aleluia. E quando Jesus fala isso, meus amados irmãos, o príncipe da sinagoga, os demais que estão ali não têm argumento para, aleluia, de Jesus. Eles ficam envergonhados, e o povo, irmãos, fica eufórico, glorificando a Deus pelas maravilhas que eles estão contemplando, aleluia. Aquela mulher vai para casa, meus amados irmãos, aleluia, e nunca mais, aleluia, ficou naquela posição, porque ela recebera o socorro do Senhor, aleluia. Aquele jugo que estava sobre
e ela, há 18 anos, foi quebrada totalmente naquela circunstância, naquela ocasião. Por quê? Porque aquele que tem autoridade, lembramos que o profeta Isaías fala acerca de Jesus, dizendo: o Espírito do Senhor me ungiu, aleluia. Cristo tem a unção do Eterno, Todo-Poderoso, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história, para mudar as nossas circunstâncias. Ei, que irmãos abençoe da vitória. Não é Maria, não é Pedro, não é Paulo, aleluia. Não é a igreja A ou a igreja B. Quem garante a nossa vitória, quem tem a força e o poder para nos abençoar é Jesus Cristo, aleluia, que foi morto, é verdade, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive e reina para todo sempre. Se você está aqui para adorar Ele, eu quero dar um minuto para você engrandecer a Ele nesta noite, olhando a lavassura, aleluia. Mas olha só, meus amados irmãos, desse relato bíblico tão maravilhoso, eu quero pontuar algumas coisas com os irmãos que, aleluia, o Espírito de Deus me chama a atenção. E a primeira coisa, irmãos, que eu quero pontuar aqui nesta noite é que quando, irmãos, vai ser relatado sobre a enfermidade daquela mulher, notamos o que diz o versículo de número 11, que aquela mulher ela tinha o que? Um espírito de enfermidade que há 18 anos fazia ela andar encurvada. Ora, irmãos, o texto nos convida a pensar. O texto não está dizendo que aquela mulher estava doente há 18 anos. Lembra, aleluia, da mulher do fluxo de sangue? 12 anos, a ver assim, e jazia naquele mal há 12 anos. Então, a Bíblia trata, irmãos, o fluxo de sangue daquela mulher como uma doença e não faz nenhuma referência a um espírito de enfermidade. Já no caso desta mulher, que há 18 anos sofre, a Bíblia vai nos apresentar que o que ela tinha era um espírito de enfermidade, que colocou ela naquela situação durante todo aquele tempo, meus amados irmãos. E quando eu olho, aleluia, lá para o versículo ao qual Jesus vai afirmar, o versículo de número 16, Jesus, irmãos, vai deixar claro que aquela mulher, ela estava sobre aquele jugo por causa de Satanás. O diabo havia prendido aquela mulher todo aquele tempo com aquele mal. Ora, meus amados irmãos, quando eu olho para esta revelação, eu encontro aqui talvez resposta para algumas coisas, porque, irmãos, há coisas na nossa vida que elas não são natural, elas não são, irmãos, humanas, elas não são físicas, tanto na área da saúde, como também, irmãos, na área financeira, como também, irmãos, na área, aleluia, irmãos, familiar, na área conjugal. Há coisas que acontecem, irmãos, na vida de uma pessoa, que a pessoa olha, irmãos, e não encontra, aleluia, resposta, não encontra, irmãos, aleluia, uma ideia sólida para formar sobre aquilo. Quantas pessoas, irmãos, acometidas de dores, de enfermidades, aleluia, que vão procurar os recursos dos médicos, e os médicos, por mais capazes que são, por mais, irmãos, aplicados que são, por mais recursos que têm, eles não conseguem, de maneira nenhuma, aleluia, fazer alguma coisa. Permita-me compartilhar com os irmãos uma experiência que eu tive dentro, irmãos, do pronto-socorro da cidade de Pelotas. Eu estava lá, meus amados irmãos, acompanhando um familiar meu. Eu não estava evangelizando, não estava fazendo um trabalho hospitalar naquele dia, eu estava acompanhando um familiar no pronto-socorro, e de repente, meus amados irmãos, eu sou surpreendido por gritos desesperados de uma menina. Me aproximei da ala da pediatria ali, irmãos, no pronto-socorro, e comecei a olhar da porta, e o meu coração partiu, porque eu vi uma menina de 7 para 8 anos de idade, gritando desesperadamente para a mãe, pedindo ajuda, porque ela não aguentava as dores que tinha no corpo. O desespero daquela criança era tão grande que botou, irmãos, a equipe médica, os enfermeiros, tudo em prontidão. E eu perguntei para uma enfermeira conhecida o que estava acontecendo. Ela disse: pastor, ninguém sabe, já foi feito todos os exames dessa criança e ela simplesmente não tem nada. Só que de repente
repente, do nada, ela começa a gritar desesperadamente e se queixar de dor, aleluia. A enfermeira, irmão, segue para dar o atendimento e eu fico parado na porta olhando para aquela menina e eu digo: Deus, o que tem essa criança? E sabe o que o Espírito Santo me falou? Ela tem um espírito, aleluia, na vida dela que faz ela sentir essa dor. Sabe o que eu fiz, meus irmãos, movido pelo Espírito Santo? Levantei a minha mão na porta, aleluia, daquela pediatria que estava ali de emergência e repreendi aquele espírito. Aquela criança parou de chorar na hora, ela parou de gritar na hora, aleluia. E a mãe dela veio e disse: olha, senhora, pega essa menina e leva numa igreja de doutrina, leva numa igreja que prega a verdade, porque médico nenhum vai resolver o problema da tua filha. O problema da tua filha é espiritual, aleluia. Eu nunca mais, meus amados irmãos, vi aquela criança, mas eu creio que a mãe dela, aleluia, conforme disse, levou, e aquele mal que estava sobre ela foi repreendido totalmente, porque Jesus tem poder para operar um milagre, aleluia. Ora, quando eu olho para isso, meus amados irmãos, eu entendo que nem tudo, aleluia, que acontece na minha vida é físico, é natural. Tem coisas que são espiritual. E quando você luta contra aquilo que é espiritual de uma forma natural, você não vai conseguir vencer, aleluia. Uma vez eu vi, irmãos, uma pessoa muito renomada, aleluia, eu estava em São Paulo, e eu vi uma pessoa muito renomada expulsando o demônio de uma pessoa que estava tendo um ataque epilético. E eu estava do lado dessa pessoa. Quando essa pessoa caiu a primeira instância, eu achei que era também possessão demoníaca. Orei por ela, irmãos, ela seguiu se debatendo. Chegou outro obreiro do lado, fez a mesma oração, repreendeu, aleluia, assim ficou a pessoa no mesmo estado. E aquela pessoa que estava lá, irmãos, em cima do púlpito, estava orando e expulsando o demônio e nada acontecia. E de repente o obreiro olhou para mim e disse: irmão, eu acho que isso aqui não é diabo. E eu disse: claro que não é, esse homem está tendo um ataque epilético, ele está tendo uma enfermidade, então não adianta expulsar demônio. Nós precisamos entender isso, irmãos. Sabe aquela situação, aquela questão que você tem na vida, que você já fez de tudo para resolver e não conseguiu, parece que agora vai dar certo, mas a tranqueira continua, a dor não desaparece, o mal não, a vida não vai para frente. Deixa eu te dizer uma coisa: se você olha e enxerga coisa natural, entenda que por detrás disso pode ter algo espiritual. E se tiver, pastor, fica tranquilo, porque aquele que tem autoridade para repreender da vitória, ele está aqui. Jesus manda dizer nesta noite, quer seja físico ou espiritual, eu tenho a bênção e o milagre para você. Só quem pode crer nisso, exalte e glorifica aquele que vive e reina para todo sempre, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aí, irmãos, eu quero pontuar outra coisa que o Espírito me chama a atenção aqui, aleluia, é que o fato dessa mulher estar naquela sinagoga é porque ela costumava ir ali, ela tinha hábito de ir ali. Aos sábados aquela mulher ia para ali. E quantas vezes, meus amados irmãos, aquela mulher entrou e saiu daquele jeito, aleluia, dentro da sinagoga. Ora, se o próprio Jesus disse que o que estava nela era um espírito de enfermidade e que o diabo estava, aleluia, ali, irmãos, aprisionando aquela vida, por que ela não foi liberta antes? Por que ela não foi curada antes? E aí eu entendo, irmãos, algo que eu quero compartilhar com os irmãos. Aleluia, religião não resolve problema de ninguém. Tem gente que acha, irmãos, que o simples fato de você pertencer a uma religião ou você estar membrado numa igreja, está tudo resolvido. Quando eu olho para esta passagem bíblica, o que mudou a situação daquela mulher? O que mudou a vida daquela mulher? O que fez com que aquela mulher tivesse, irmãos, a sua saúde restaurada? Foi a pessoa de Jesus Cristo, aleluia. E olha, irmãos, então o que vai mudar o ambiente? O que vai mudar, aleluia, o local? É a presença de Jesus. Se Jesus estiver na casa, o milagre acontece. Se Jesus não estiver, o milagre não vai acontecer, porque tudo é feito por Ele, através dEle e para Ele. Se você está entendendo o mistério, adore o nome do Senhor, aleluia. Então, meus amados irmãos, o que não falta é gente usando o nome de
Deus. O que não falta é gente, meus amados irmãos, apresentando uma fé, uma religião. Só que se você vai olhar, muitos estão, irmãos, enquadrados naquele versículo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que tem muita gente que gosta de recitar, irmãos, fazendo apelo para pecador, dizendo: eis que eu estou à porta e bato, aleluia. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e sairei com ele comigo. Mas cabe nós lembrarmos que o texto, meus amados irmãos, não fala que Jesus está falando aquilo para pecadores. Jesus está falando aquilo, meus amados irmãos, sim, pecadores por causa da condição da igreja, mas ele não está falando de uma forma individual. Ele está falando para uma igreja. Ele está falando para a igreja de Laodiceia, dizendo: eu estou na porta batendo. Se vocês abrirem a porta, eu vou entrar. O que eu quero dizer nesta noite para os irmãos? Aliás, tem lugares que Jesus não está lá dentro. Tem lugares que Jesus, irmãos, não se manifesta lá. Tem lugar que Jesus não tem prazer para se manifestar lá, porque, aliás, o que lá é praticado não agrada ao Senhor. E está dentro de um lugar como esse, infelizmente, não pode ser duro o que eu vou falar aqui, é perder tempo, porque você vai e volta, e as coisas não acontecem, os problemas não acontecem. Eu lembro que quando eu cheguei nesta cidade, após, irmãos, talvez uns 8 meses, 9 meses, eu não lembro bem, aleluia, um presbítero, meus amados, chegou para mim e disse assim: pastor, eu gostei muito a entender a sua maneira de trabalhar. E eu disse: por quê? Ele veio, irmãos, de uma outra denominação, aonde, meu irmão, todos os dias as pessoas caíam endemoniadas, e era aquela folia de demônio, gente gritando, gente caindo no chão, obreiro agarrando, aleluia. E ele, irmãos, notou que aqui, ali isso acontecia uma vez só, e depois não acontecia mais, aleluia. E eu olhei para ele e disse, eu perguntei para ele na época: as pessoas que caíram endemoniadas eram as mesmas? E ele dizia: eu digo, então aonde está a libertação nessa igreja? Porque se Jesus liberta, não tem. A Bíblia diz que essa mulher foi curada. Esse negócio que vem no culto hoje cair endemoniado, vem no culto, irmão, semana que vem cair endemoniado, passa um ano dentro da igreja e sempre, irmão, possesso de demônio. Nós temos que parar para refletir que libertação acontece dentro dessas igrejas. Não tem libertação, tem exorcismo, porque aonde Jesus tem, a obra de Jesus é completa, a obra de Jesus é total, a obra de Jesus é verdadeira. O meu Jesus, irmãos, ele não remedeia, o meu Jesus não passa maquiagem, o meu Jesus opera, e opera de uma forma poderosa, tremenda e definitiva. Se você pode ver isso, exalte e glorifique o nome dele, aleluia. Então entenda isso, meus amados irmãos. Eu preciso entender que há duas naturezas que o jugo vem sobre a minha vida, tanto física como também, irmãos, espiritual. E eu preciso entender que o que vai mudar a minha vida é a presença de Cristo. Então não é, irmãos, eu estar ligado a uma igreja, ligado a uma filosofia de vida, ligado, irmãos, a uma denominação. O que é essa igreja ser a pessoa de Cristo? O que é essa igreja se Jesus não estiver aqui? Aleluia. Hoje de manhã, irmãos, eu tinha certeza, abri os meus olhos, quando nós estávamos aqui na Santa Ceia, eu tinha certeza que quando nós estávamos ajoelhados, o irmão João tinha passado aqui pela minha direita e tinha parado do meu lado, e eu, irmãos, abri os olhos para perguntar para ele o que tinha acontecido, se tinha virado o cálice que ele estava na mão, aleluia. Só que quando eu abri os meus olhos, aleluia, o irmão João estava ajoelhado no lugar dele para participar da ceia, e eu, aleluia, comecei, irmãos, a glorificar a Deus, porque eu vi que o Senhor estava do nosso lado na celebração de hoje de manhã. Isso é que nós temos que entender, meus amados irmãos, que o que faz a diferença na vida de uma pessoa numa igreja é a presença de Jesus. Não é a prata, não é o ouro, não é o equipamento de última geração, não é, irmãos, a posição geográfica, é a presença de Deus. Que eu posso afirmar que Ele está aqui para operar na tua vida. Se você quer isso, exalte e glorifique o nome dele, aleluia. E agora eu vou concluir, meus amados irmãos. Quando eu olho para esse príncipe da sinagoga, eu vejo aqui, irmãos, o texto nos dando uma revelação muito séria. Porque se ele era príncipe, dentro de um dos quesitos, ele tinha que conhecer a lei, ele tinha que conhecer a palavra de Deus, o Tanakh, que é o Antigo Testamento, irmãos, que era a Bíblia judaica. Ele tem que conhecer. E quando eu vejo, irmãos, ele tinha que ser um homem religioso. Só que eu olho para esse homem agora,
E diante, irmãos, do milagre que está ali inquestionável, qual é a atitude desse homem? Ele não dá glória a Deus. Ele não faz, irmãos, uma manifestação positiva. O que nasce nele é indignação. E ele agora vai se opor para a obra que está sendo feita. E quando eu olho para isso, meus amados irmãos, a Bíblia vai acender uma luz, aleluias, no mínimo amarela para nós essa noite. Porque, irmãos, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, está, aleluias, com o Senhor. Eu tenho que entender isso. Tem pessoas que abrem a boca, tem os seus títulos, tem a sua posição, só que eles não entendem nada do mundo espiritual. E a gente vê muitas vezes tantos atrapalhos acontecendo e vidas não sendo mudadas, meus amados irmãos. Então eu preciso entender. Por muito tempo, irmãos, eu ouvi pessoas dizendo: olha, que bom que abre igreja toda hora, muito melhor abrir uma igreja do que um boteco. Mas pare e pense comigo, será que realmente, irmãos, isso está certo? Porque se, irmãos, o lugar que abrir, ele não tiver, irmãos, um elo com Cristo, e as pessoas que estiverem ali não são pessoas que estão na presença de Deus e preparados, o que vai ser daquelas pessoas que vão estar ali? O que vai ser daquelas pessoas que vão chegar ali? O que tem pessoas, irmãos, hoje frustradas por revelações que não se cumpriram, por profecias que nunca se cumpriram, por milagres, irmãos, que são ilusionados, e a pessoa depois volta para casa e volta para a cadeira de roda, volta para a muleta, volta para os problemas. Não, eu tenho que entender isso, irmãos. Eu tenho que olhar assim: Jesus, ele vai operar o milagre, e eu tenho que entender que nem todo mundo que está no meio do movimento tem comunhão com o Senhor. Então entenda isso, aleluia. E quando você fala algo assim, eles ficam, irmãos, emburrados, começam a levantar-se, começam a perseguir, começam a falar mal, começam a caluniar. Por quê? Porque não tem graça, não tem poder, aleluia. Ando aliançado com o mundo, ando, irmão, se submetendo à vontade do mundo, não paga um preço, não tem consagração, não tem separação. Como Deus vai operar, aleluia, não opera. Então nós precisamos entender isso. Eu quero concluir nessa noite dizendo: não importa quanto tempo faz que você está carregando esse mal, não importa quanto tempo faz, aleluia, que você está enfrentando os obstáculos, não importa se, aleluia, o problema de saúde que você tem é físico, é biológico, aleluia, é neurológico ou é espiritual, não importa que o que está acontecendo na tua vida financeira, aleluia, é espiritual ou, aleluia, ou é da vida prática, não importa se o mal que chegou na tua casa é natural ou é espiritual. Eu tenho algo da parte de Deus, e como profeta de Deus nessa noite eu quero te dizer que aquele que pode mudar a situação, ele está aqui, aleluia, e ele manda o Icalabassura, ele manda profetizar nesta noite, aleluia, porque o Senhor está repreendendo todo o mal da tua vida, aleluia. Chegou o dia da tua bênção, chegou o dia de você tomar posse da tua vitória. Só quem crê nisso, exalte e glorifique aquele que vive e reina para todo sempre. Glória seja dada ao nome do Senhor, aleluia. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, nessa noite. Minha oração é que o Espírito Santo de Deus continue falando ao teu coração, aleluia, e entenda e creia que Deus tem todo o poder na sua mão, aleluia. Jesus é aquele que faz as coisas acontecerem, amém? Palmas que engrandecem o nome do Senhor.